Mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez. E eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. E depois nós leremos na segunda epístola aos Coríntios. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Abramos também a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo 2. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, logo depois, na sequência, capítulo 3, a partir do versículo 2. Porque vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Amém. Meus irmãos, eu meditei nesse texto há uns dias atrás, fazendo conexão entre esses dois textos. E esses dois textos me fizeram voltar no tempo e relembrar algumas coisas que Deus faz e tem feito. E uma das experiências mais marcantes de que eu participei foi um dia, nós estávamos num culto e chegou para assistir o culto um homem embriagado. O nome daquele homem, Bezerra. Ele era conhecido no bairro onde nós morávamos, porque ele era um ébrio. Frequentemente, ele era encontrado na rua, caído. Não porque não tivesse família. A família dele morava no bairro. O filho, a filha e a esposa eram membros de nossa igreja. Algumas vezes, o filho dele recolhia aquele rapaz, aquele senhor, né, de carro de mão, e trazia ele para casa, para não deixar ele dormir na rua a noite inteira, quando as pessoas avisavam. Eu conheci ele ainda nessa fase de embriaguez, e eu estava no culto, em que o Bezerra entrou embriagado mesmo. Entrou pela porta do templo, lá atrás ele sentou-se. Naquele culto estava a filha dele, e eu lembro que quando foi feito o convite, ele se levantou, embriagado que estava, num domingo. Veio até a frente, a filha correu até ele,
abraçou-se com ele, a igreja ficou muito comovida com aquela cena. Nós oramos por ele, mesmo embriagado que ele estava. Ele foi para casa. No dia seguinte, a filha dele disse: olha, o senhor aceitou Jesus ontem à noite na igreja. Meus irmãos, tinha culto evangelístico na quarta-feira. Eu estava no culto evangelístico na quarta-feira. Estou lembrado como hoje. Chegou o irmão Bezerra, limpo, barba feita, cabelo cortado, perfumado, e deu a paz do Senhor para nós que estávamos ali. Irmão Bezerra, a partir dali, irmão Bezerra. Isso foi há mais de 20 anos atrás. Há 2 anos atrás eu estive numa congregação, fui chamado para ministrar, e quando cheguei lá, quem estava? Diácono da igreja, de terno, de gravata, irmão Bezerra. Quando terminou o culto, irmão Bezerra se aproximou de mim, me deu um abraço. Para mim foi muito significativo aquele reencontro, porque o dia em que Jesus transformou aquele homem ficou gravado na minha memória. E quando eu li esse texto, várias vezes eu me lembro dessa experiência deste homem. E eu lendo esse texto por esses dias, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus com um objetivo. O Evangelho é poder de Deus com uma finalidade: a salvação de todo aquele que crê. Meus amados irmãos, esta é a grande razão de ser do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus que pregamos, da fé que abraçamos. O grande objetivo, a grande finalidade do poder de Deus manifesto entre nós é a salvação de todo aquele que crê. Deus manifesta o seu poder por meio do Cristo vivo, para que o poder do Evangelho transforme vidas, transforme pessoas perdidas, pessoas desencaminhadas, pessoas desorientadas, são alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Eu fui alcançado por este Evangelho. Alguém, numa tarde de um dia qualquer da semana, lembro do dia em que o Evangelho tocou a minha vida profundamente. A pessoa que pregou sobre Zaqueu. Pregou sobre Zaqueu. Hoje eu quero pousar em tua casa. E a pessoa que pregou disse: alguém foi tocado por essa palavra? Eu disse: eu fui tocado, e fui. E aquela palavra me transformou. Porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Apesar do Evangelho de Jesus ser poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós vivemos dias em que muitas pessoas conhecem o Evangelho, aceitam o Evangelho, muita gente é alcançada pelo Evangelho. Mas as pessoas estão buscando no Evangelho de Jesus outras coisas, que não o poder de Deus para a salvação.
o movimento neopentecostal trouxe uma mensagem do Evangelho que está alimentando nas pessoas ilusões, expectativas de um céu aqui na terra mesmo. As pessoas estão buscando o Evangelho de Jesus, esperando que o Evangelho de Jesus produza nelas riqueza, solução de seus problemas financeiros, saúde, resolução dos problemas afetivos, conjugais, solução de conflitos na relação pai e filho. Não é que o Evangelho de Jesus não possa fazer isso. O Evangelho faz isso também nas vidas das pessoas. Mas esse não é o objetivo maior do Evangelho. O objetivo maior do Evangelho é salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos compreender isso muito fortemente, porque há muita gente buscando as nossas igrejas e frequentando as nossas igrejas pelas razões erradas. As pessoas querem o Evangelho, querem experimentar o poder do Evangelho, mas muitas vezes elas querem o poder do Evangelho para destruir o inimigo. Elas querem o poder do Evangelho para realizar milagres nas suas finanças. Elas querem o poder do Evangelho para produzirem sucesso, êxito e outras coisas mais. Mas esquecem que o poder do Evangelho, o principal efeito do poder do Evangelho na vida de uma pessoa é a transformação. É a transformação da vida. É morrer o homem velho. É morrer a velha criatura. E surgir o homem novo. E surgir a mulher nova em Deus. Porque Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. Transformar homens e mulheres pecadores em filhos de Deus. O poder transformador do Evangelho. De transformar um ébrio como o irmão Bezerra, um homem sem dignidade, sem nome, sem respeito, uma pessoa descartada, transformar num novo homem, num servo de Deus, num proclamador do Evangelho de vida. A transformação do Evangelho. O Evangelho tem que produzir transformação. As pessoas não podem frequentar as nossas igrejas. As pessoas não podem frequentar os nossos templos, as nossas reuniões, as nossas classes de escola dominical e não serem transformadas pelo Evangelho. Elas não podem passar em 1, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos e serem as mesmas pessoas que eram antes de conhecerem o Evangelho. Elas precisam ser transformadas. E na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2 está escrito: vocês são a nossa carta, uma carta escrita nos nossos corações, uma carta conhecida e lida por todos os homens. Quando o poder transformador do Evangelho atua na minha vida,
quando o poder transformador do Evangelho atua na sua vida, quando o poder transformador do Evangelho atua em nossas vidas, nós passamos a ser uma carta lida por todos os homens. E está escrito no versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Veja, nós somos a carta de Cristo, ministrada por nós, mas escrita não com tinta, escrita por Deus, escrita pelo Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Veja, que coisa transformadora é isso. Ao sermos alcançados pela palavra de Deus, pela verdade divina, Deus escreve em Cristo, a carta de Cristo é escrita em nós. Mas veja, não é uma carta escrita com tinta, é uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivo. Em outro texto, Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essas marcas do Senhor Jesus, essa carta viva. Deus, pelo Espírito do Deus vivo, Ele escreve em nós a carta de Cristo nas tábuas do nosso coração. De maneira que quando você, transformados pelo poder do Evangelho, circulamos nos ambientes em que nós circulamos, a mensagem de Deus é lida em nós. As pessoas conhecem o Evangelho de Deus a olharem para nós. Quando eu li isso, eu fiquei muito preocupado. Mas como? Mas veja, o que as pessoas vão encontrar em nós, enquanto carta de Cristo viva, escrita nas tábuas do nosso coração, não são as marcas humanas, é aquilo que o Espírito do Deus vivo escreve em nós. Então veja, se o Espírito de Deus atua na minha vida, se o Espírito de Deus atua na sua vida, o mover do Espírito de Deus na sua vida será lido pelas pessoas. O mover do Espírito do Deus vivo, as marcas de Cristo inscritas nas tábuas do meu coração, inscritas nas tábuas do seu coração. É interessante que essa carta viva, essa carta de Cristo, escrita em nós pelo Espírito de Deus, ela está escrita nas tábuas de carne dos nossos corações. Isso significa que Deus se revela ao mundo por intermédio das tábuas de carne do meu coração. Deus não exclui a minha humanidade. Deus não exclui a sua humanidade. É o Espírito de Deus agindo em mim. É o Espírito de Deus agindo em você. Mas é você, sou eu, tábuas de carne, usadas por Deus, usadas como instrumentos de Deus, para sermos lidos, uma carta viva, lida por todos os homens. E veja, que isso faz parte do significado
do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus usa pessoas como eu, pessoas como você, falíveis, frágeis, pecadores como somos, mas o Espírito de Deus em nós escreve marcas vivas, para que por meio delas revelemos a glória de Deus ao mundo. Revelemos a glória de Deus ao mundo. E é por Cristo, o versículo 4 diz, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Que confiança? A confiança de sermos cartas vivas, escritas pelo Espírito do Deus vivo, nas tábuas do nosso coração. São tábuas de carne, são tábuas humanas, mas são tábuas do coração. Meus irmãos, eu vivi uma experiência durante alguns anos, convivendo com duas pessoas, e eu precisava comunicar o Evangelho para essas duas pessoas. E durante 2 anos, ou mais do que isso, durante um longo tempo, eu tentei comunicar o Evangelho para aquelas duas pessoas e não consegui comunicar o Evangelho. E não consegui comunicar o Evangelho para aquelas duas pessoas. Passei provações difíceis na convivência com aquelas duas pessoas. Aí quando foi um dia, num círculo de oração, eu estava orando no círculo de oração. A dirigente do círculo de oração, depois que terminou o trabalho, ficamos conversando. Ela olhou para mim assim e disse: olhe, ame aquela pessoa. Ame aquela pessoa. Ela me disse aquilo na hora. Só que depois que eu saí dali, o Espírito começou a me inquietar profundamente sobre o significado de amar aquela pessoa. Eu estava tentando comunicar o Evangelho usando meu raciocínio. Eu estava tentando comunicar o Evangelho usando a minha capacidade cognitiva. Eu estava tentando comunicar o Evangelho utilizando a minha capacidade argumentativa. E nada daquilo tocava. Porque a carta de Deus está escrita nas tábuas do coração. A partir dali, eu entendi que o Evangelho de Deus só se revela a outras pessoas se for o Evangelho de amor, se for o Evangelho de misericórdia, se for o Evangelho de perdão. Meus amados irmãos, eu fiz uma avaliação depois daquilo ali. Eu fiz uma avaliação profunda de todos os meus relacionamentos com pessoas, na família, com amigos, na igreja. E o Espírito Santo me fez ver que, de fato, todas as obras que produzimos sem amor, por maior dedicação que haja, por maior esforço que se faça, por maior técnica que se empregue, não produz efeito algum. A não ser se for obra do Espírito de Deus
atuando nos nossos corações, marcando os nossos corações. Acredito, meus irmãos, que essa seja talvez uma das grandes dificuldades que estamos vivendo hoje. Talvez seja uma das grandes dificuldades que estamos vivendo hoje. Nós estamos rodeados por muita informação, por muito conhecimento. Nós estamos rodeados de muita tecnologia. As nossas necessidades são atendidas com um clique. Mas as marcas de amor do Evangelho, para comunicar o Evangelho para a salvação, pensando na salvação, você enxergar pessoas por onde você anda, em casa, na rua, na igreja, você enxergar pessoas, e por trás de pessoas, você enxergar gente que precisa ser alcançada pelo grande amor de Deus, pelo poder transformador do amor de Deus. Os nossos gestos, as nossas ações estarem mediados, estarem cortados por essa perspectiva de que o Evangelho só é poder de Deus se ele produzir transformação. Às vezes a gente fica pensando no poder de Deus e ficamos pensando em coisas espetaculares, em coisas grandiosas, em coisas impactantes. E o poder do Evangelho é um poder que se manifesta todos os dias. Viver a transformação do poder do Evangelho é um desafio diário. É um desafio diário. Nós somos essa carta escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Cartas escritas pelo Espírito do Deus vivo. E o versículo 4 diz: em Cristo nós temos tal confiança, em Deus. É Deus que nos dá essa confiança. E no versículo 5 diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma, ou alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Quando eu entrei no exército, eu fiz o concurso no ano. E aí eu passei nas provas. E fiquei muito empolgado, muito entusiasmado. Aí fui fazer a prova física. 2 barras. E aí eu fui tão entusiasmado. Quando cheguei lá, fiz 1,5. Não consegui fazer 2 barras. E depois que aí o aplicador, o examinador disse: eu vou dar uma segunda chance. Descanse amanhã. Foi na quarta. Descanse amanhã, venha na sexta. Eu fui na sexta e nada. Ele disse: descanse o sábado e o domingo, venha na segunda. E nada. Eu não consegui. Voltei para casa, muito triste. Fiz a prova de novo no ano seguinte.
Mas no ano seguinte, quando eu fui fazer a prova, eu fiz um voto com o Senhor. E disse: Senhor, eu estudei, eu sou preparado e tudo mais, mas eu sei que tem outros tão preparados ou mais preparados do que eu. Mas se o Senhor quiser fazer, se o Senhor quiser me aprovar, eu fiz um voto com o Senhor. E eu fiz a prova. Fui aprovado de novo, na mesma classificação. E chegou o dia do teste físico. E quando eu cheguei lá no teste físico de novo, a barra não fazia parte do teste físico naquele ano. Eu não fiz o teste de barra. Só que desta vez eu me preparei para o teste. Dessa vez eu me preparei. Mas daquela vez, se eles pedissem 5, eu faria. Mas o Senhor tirou do edital para que eu entendesse que não somos capazes por nós mesmos, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A partir dali, eu tive plena consciência que se eu tivesse passado da primeira vez, eu tinha construído a ilusão de que eu teria entrado no exército para fazer carreira, como entrei e fiz, por meus próprios méritos e por minhas próprias capacidades. Foi muito doloroso para mim a primeira reprovação, mas foi muito pedagógico. Há coisas que Deus faz conosco, difíceis demais, duras demais, mas é Deus querendo tão somente nos ensinar essa lição tão simples, que a nossa capacidade vem de Deus, não que somos capazes por nós mesmos. Então, quando alguém ler a carta de Deus escrita nas tábuas do seu coração, e acontece, às vezes a gente andando, circulando, alguém diz: olha, eu não sei, mas olhando para você, você é servo de Deus, você é crente, não sei porquê, mas alguma coisa em você de Deus. Quando isso acontecer, a gente precisa saber que nós temos um tesouro guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O valor não está no vaso, o valor está no tesouro que está guardado dentro do vaso. Se há algum valor em mim, se há algum valor em você, não é por nós mesmos. Porque não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos dá capacidade de gerenciarmos relacionamentos. Você é um bom esposo para sua esposa. Foi Deus quem te deu essa capacidade. Você é uma boa esposa para o seu esposo. Foi Deus quem te deu essa capacidade. Você é um bom pai para os seus filhos. Foi Deus quem te deu essa capacidade. Você é um bom filho, uma boa filha para os seus pais. Foi Deus quem te deu esta capacidade. Agora, é uma capacidade que Deus nos dá. E escreve essa capacidade em tábuas de carne. É porque há uma cooperação. Deus nos dá essa capacidade. Mas quem coloca essa capacidade em ação
são as tábuas de carne. Porque senão a pessoa diz, olha, Deus me deu a capacidade, mas eu não estou fazendo nada. Então é porque Deus não me deu capacidade. Não. Se você não está fazendo nada, se você não está revelando a glória de Deus, não é que Deus não lhe deu a capacidade para isso. É porque a carta de Deus está escrita nas tábuas de carne do coração. As tábuas de carne do coração é o componente humano, é a responsabilidade humana. A carta de Deus está escrita em mim, mas é uma carta que precisa ser aberta. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, nós somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou desde a fundação do século para que andássemos nelas. Todas as obras de justiça, Deus já preparou antes da fundação do século, para que andássemos nelas. Deus já gerou, já produziu todas as capacidades de que necessitamos para praticarmos as obras de justiça, para praticarmos os frutos de justiça. Mas eu preciso me colocar diante de Deus para colocar em ação. O projeto de Deus é, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho que fazer uma pergunta, Senhor, nesse teu projeto sublime, onde é que entra a minha participação? O Senhor usou pessoas para revelarem a glória de Deus para mim. Deus usa diariamente. Deus usa diariamente pessoas. Já percebeu, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos precisando de uma palavra de Deus, quando nós estamos precisando de uma direção de Deus, quando nós estamos precisando de uma palavra de conforto de Deus, quando nós estamos precisando de uma palavra de consolo de Deus, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Eu lembro uma vez, eu estava no quartel, trabalhando, e estava passando por uma crise, por um problema, e um soldado lá, meu subordinado, uma distância enorme na hierarquia, porque para ele se comunicar com liberdade não havia muita possibilidade, pela distância hierárquica e pela posição que ocupava. Mas um dia, um rapazinho novo, recruta, servindo no quartel. Uma vez eu estava precisando de uma palavra de consolo, e Deus usou um soldado, que eu nem lembro mais o nome dele, que talvez ele nem sequer se lembre mais que me deu aquela palavra naquele dia. É Deus que faz isso, porque a igreja de Deus é uma comunidade de pessoas que são cartas lidas. O Espírito de Deus sai escrevendo essas cartas que são lidas, para que outras pessoas leiam, para que Deus se comunique, para que Deus se revele. Deus se revela aos homens por intermédio de outros homens. Deus se revela aos seres humanos por intermédio de outros seres humanos. Isso é o milagre da graça. Isso é o milagre da graça. É o privilégio que Deus dá a pessoas mortais como eu e como você, sermos usados como instrumentos de Deus.
Uma vez, uma jovem conhecida minha deu um testemunho. Ela ia no ônibus. E ali no ônibus, o Espírito de Deus disse para ela: olha, sente-se do lado daquela pessoa ali. Ela foi e sentou-se. E quando sentou-se do lado daquela pessoa, o Espírito de Deus disse: olha, fale de Jesus para ela. Ela falou de Jesus. Aquela jovem nunca tinha tido uma experiência assim, mais marcante com Deus. E ela falou. E depois que ela falou ali do ônibus, aquela outra moça que estava ali no ônibus começou a chorar. Começou a chorar, começou a chorar. E antes de chegar ao destino, ela abriu o coração, revelou como estava a vida dela. E agradeceu. Ela disse: olha, não me agradeça não, porque eu não sei nem como é que foi esse negócio. Eu só sei que eu ouvi uma voz dizendo que eu me sentasse do seu lado. E eu disse. São experiências. Aquele rapaz que pregou para mim naquele dia, ele não tem ideia. Ele não teve ideia naquele dia. Ele pregou sobre Zaqueu. Ele perguntou: alguém foi tocado? Eu disse: eu fui tocado, porque eu fui tocado mesmo. Imagina a diferença que fez uma palavra que foi dita numa tarde de um dia qualquer. Mudou uma história. Eu estou aqui nesta noite porque aquela palavra foi dita para mim naquele dia. Foi Deus usando uma pessoa para mudar a história desta pessoa que está aqui. Amados, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A verdade é que às vezes nós subestimamos o poder do Evangelho. Às vezes nós subestimamos o poder transformador do Evangelho. Mas olhe, mas quem transforma não somos nós. Mas quem transforma não somos nós. Um dia eu estava pregando num culto. Preguei sobre o filho pródigo. Uma mensagem como tantas outras. Eu preguei e tal. E depois de alguns anos, um homem alto, quase 2 metros de altura, 1 metro e tanto, me encontrou e disse: olha, eu aceitei Jesus naquele dia que você pregou. E eu tenho consciência plena que não foi a retórica, que não foi o preparo do sermão, porque naquele dia eu estou lembrado pelas circunstâncias que ele me disse. Eu trabalhava demais naquela época, não tinha nem tempo de parar em casa e preparar um sermão mais elaborado. Conhecedor do texto bíblico, eu fui lá e preguei. Mas o Evangelho é poder de Deus. Não fui eu. Não foi minha capacidade. Ele me contou, eu fiquei alegre, eu fiquei feliz. Mas eu não posso me iludir que foi minha pregação. Não foi. Fui eu. Se não tivesse sido eu, naquela noite teria sido outro. Mas aquele homem seria alcançado pelo Evangelho naquela noite. Não há nada de que eu possa me vangloriar, porque a mim me foi imposta essa obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não o fizer. Às vezes nós nos vangloriamos com os resultados do poder do Evangelho. Estamos acostumados a ver coisas que Deus faz na vida das pessoas, e nós que de alguma maneira, de alguma forma, estamos empenhados na igreja, na obra do Senhor. A gente vê Deus fazer coisas, e às vezes o inimigo sopra nos nossos ouvidos, para nos enganar, para nos iludir, para nos seduzir. Está vendo? Olha, quantos frutos aí, e você está produzindo. Para trás de mim, Satanás. Porque não que sejamos capazes por nós mesmos
de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. É uma verdade simples, mas é a verdade. Talvez o poder transformador do Evangelho fosse mais atuante se nós dessemos adequadamente os créditos a quem de direito. A Deus, a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. A Ele e a ninguém mais. Se Deus te usar para orar por alguém que está passando por problemas e Deus ouve a tua oração, se Deus te usar para fazer uma visita a alguém que está precisando de visita, e aquela visita gerar transformação, não se esqueça que é Deus que faz tudo e todas as coisas. Jesus falando sobre a prestação de contas, ele disse, olha, muitos chegarão no reino dos céus e dirão, olha, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Mas outros, ele vai dizer, olha, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava preso e foste me visitar. E a pessoa vai dizer, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Porque a pessoa tem consciência de que não foi ela mesma que fez. Somos apenas tábuas de carne. Somos apenas um coração movido pela graça, que nos empurra, que nos impulsiona. Eu lembro uma vez, depois do culto, já querendo ir embora, aí uma pessoa chegou, olha pastor, preciso de uma oração. Eu digo, meu Deus, por que não veio logo? Por que não veio logo, né? Tá bom, vamos orar. Fizemos oração, eu e outros obreiros ali, fizemos oração, aquela pessoa foi embora. Depois de alguns dias ela voltou. Disse, olha, aquele dia vocês oraram, não só foi eu que estava com uma vontade, não, os obreiros também que oraram comigo também oraram com uma vontade também, mas oraram. E a pessoa veio agradecer, e quando ela veio agradecer, eu disse, Jesus, o Senhor faz mesmo, apesar de mim, apesar de você, Jesus faz. Mas Ele só fez porque eu orei, porque os irmãos oraram. É por isso que o Evangelho é anunciado, muitas vezes por vanglória, muitas vezes por interesses outros. Mas se é o Evangelho de Jesus, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é preciso entendermos que não é de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez. Veja, foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos fez. Capazes de sermos ministros. Oh, que palavra gloriosa. Ministros de um novo testamento. Do Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é um Novo Testamento não da letra. É o Novo Testamento do Espírito. Pelo poder do Espírito. O Espírito de Deus. Amados, não há como realizarmos qualquer coisa
mas qualquer coisa mesmo, no âmbito do reino de Deus, no âmbito do trabalho da igreja, se não o fizermos pelo poder do Espírito. E há um desafio aqui, porque quando fazemos coisas nasquelas áreas em que mais somos capazes, mais somos tentados a não dependermos de Deus. Imagina músicos, quanto mais habilidosos forem os músicos, quanto mais competentes na arte de tocar forem os músicos, na hora que receberem a oportunidade para tocar, há uma tendência maior de achar que vai ter rebuliço pela capacidade musical, e não é assim. E não é assim. Não que não nos dediquemos, não é isso, não estou fazendo apologia aqui da preguiça. Quando Saul estava atormentado por espíritos malignos, disse: olha, procura alguém que saiba tocar bem. Procura alguém que saiba tocar bem e que seja guiado pelo Espírito de Deus. Uma coisa não exclui a outra. Eu não posso, como pastor, não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, não ler livros teológicos que esclareçam passagens difíceis da Bíblia, confiando que o Espírito vai me capacitar. Ele vai capacitar, sim. Mas veja, é o Espírito de Deus que escreve a carta de Cristo viva nas tábuas de carne do meu coração. As tábuas de carne no meu coração é a minha contribuição, é o que eu tenho a oferecer. Deus sempre faz, mas Deus conta que apresentemos-nos a Ele. Jesus estava no deserto, a multidão faminta. Os discípulos chegaram e disseram: mestre, a multidão está com fome. Jesus disse: deem à multidão de comer. Eles disseram: mas como assim? Jesus ficou calado e deixou eles. Eles saíram percorrendo, encontraram um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Trouxeram os 5 pães e 2 peixes. E o texto bíblico diz que Jesus levantou. E Jesus deu graças. E depois Jesus deu aos discípulos. E os discípulos deram à multidão. Quem multiplicou os pães foi Jesus. Mas quem trouxe a matéria-prima foram os discípulos. Mas quem fez o pão multiplicado chegar até a multidão foram os discípulos. Jesus multiplicou, mas quando Jesus multiplicou, Ele não multiplicou todos os pães de uma vez. Jesus orou e distribuiu. À medida que eles foram repartindo, eles repartiram com os 12. Os 5 pães e os 2 peixinhos se multiplicaram nas cestas dos 12. E dos 12, cada um saiu em grupos de 50. E aqueles pães se multiplicavam dentro do grupo. Se eles não tivessem trazido os pães, Jesus orou, Jesus multiplicou, mas se eles não tivessem se empenhado em fazer os pães chegarem até a multidão, o milagre teria ficado restrito. Esse é o grande milagre da graça, porque Ele nos fez capazes de sermos ministros. Distribuir o pão é ser ministro da graça. Acredite, meu irmão, você é salvo em Jesus, o poder do Evangelho age em você. Confie que você é um ministro da graça, não tenha medo. Lá no seu trabalho, se alguém pedir oração, ore. Acredite. Porque às vezes a pessoa está lá no trabalho, pede oração. Eu vou chamar um pastor. Ou eu vou levar você na igreja para o pastor. Ore não, ore lá. Você pode até levar.
Agora, antes, você mesmo, ore, encontre um espaço. Alguém chegou com um problema do tamanho do mundo. Você seja ministro da graça de Deus. Fale, abre a sua boca, testemunhe. E à medida que você abrir a sua boca, a graça de Deus vai fluir e vai jorrar e vai transbordar. Porque foi Ele, o Senhor, que nos fez ministros do Novo Testamento, pelo poder de Deus em Cristo. Amém, amém.